Olá, sétimo ano, tudo bem? Passaram bem o feriadão aí? Espero que sim. Bom, vamos hoje para a nossa aula número 5 de Geografia, tá? Vamos em frente. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos indicadores sociais das regiões do Brasil. A gente vem falando aí, né, das formações, né, das regionalizações que existem no Brasil. Falei um pouco da literatura, né, que aborda muitas regiões brasileiras, tem um nacionalismo muito grande. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos indicadores sociais. Muitas vezes, quando a gente quer falar sobre um bom lugar para se viver no Brasil, usamos como referência comparar a qualidade de vida entre bairros, cidades, estados e regiões, tá? Quando a gente leva em consideração não só questão de dinheiro, de renda, né? Mas a gente leva em consideração outros fatores sociais, se é um bom lugar para viver, se é seguro, se tem hospitais, se tem escolas, né? Se tem áreas de lazer, né? Para a gente passear. Então, esses fatores, né? Eles vão fazer parte dos indicadores sociais para avaliar se aquele é um bom ou um mau lugar para se viver, tá? O desenvolvimento, que a gente vai falar muito disso daqui para frente, desenvolvimento social, ele tem a ver com essa qualidade de vida dos lugares, tá? E essa qualidade de vida é medida pelos indicadores sociais. O IDH é a sigla para Índice de Desenvolvimento Humano. Essa medida ela permite comparar exatamente essa qualidade de vida que a gente estava falando. Vai levar em consideração a questão econômica, mas também vai levar em consideração o desenvolvimento daquele local. Como é que a gente mede isso? Se ao longo dos anos aquele lugar vai melhorando para viver, né? Por exemplo, chega no lugar, só tem estrada de terra, não tem água encanada, não tem esgoto. Aí passa um tempo, já tem estrada asfaltada, água encanada, esgoto tratado. Aquele lugar foi melhorando, né? Então, desenvolvimento é isso. O IDH ele vai medir o desenvolvimento humano, ou seja, se vai ficar melhor aquele local para o ser humano viver ao longo do tempo, tá? Isso vai sendo medido sempre. Geralmente é medido todo ano. O índice de desenvolvimento humano é uma medida que vai comparar a qualidade de vida. E ele vai levar em consideração aspectos econômicos, mas também esses aspectos sociais que a gente estava falando aí, como saúde e educação principalmente, tá? O IDH ele vai trabalhar muito com saúde, educação e renda, tá? Quanto aquela família, quanto aquela pessoa tem de renda para viver. No Brasil, esse mesmo índice é usado para medir a qualidade de vida dentro das 5 regiões político-administrativas, tá? Não vamos esquecer quem são as 5 regiões do Brasil. Lembra que a gente falou que haviam outras divisões regionais, mas quando a gente estiver falando de regiões do Brasil, a gente está falando da divisão político-administrativa, tá? Que é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O IDH vai levar esses 3 importantes critérios que a professora já tinha citado, que são importantíssimos para o desenvolvimento social de um país, tá? E medir a qualidade de vida. Saúde, a gente vai levar em consideração especificamente a esperança de vida ao nascer, que é quanto tempo aquela pessoa pode viver naquele país, devido às condições de vida daquele local. O Brasil atualmente tem uma condição de vida boa até os 74 anos, né? Se a pessoa tiver acesso, é claro, a uma boa saúde, uma boa educação e uma boa renda. Isso aí é mais ou menos uma medida. Se aquela pessoa também vai ter acesso a bons medicamentos, se ela vai ter acesso às vacinas, como está acontecendo agora, acesso aí à vacina contra o coronavírus, se ela vai ter condição de tratar da saúde dela caso ela venha adoecer, por exemplo, como a gente tem visto aí. Né? Infelizmente, muitas pessoas estão adoecendo com coronavírus, elas estão conseguindo fazer o tratamento de saúde delas, estão conseguindo leitos, estão conseguindo ter hospitais. Então, se elas estão conseguindo achar isso, é porque o serviço de saúde, né, para aquela pessoa está sendo bom.
Então, o índice de desenvolvimento humano dela vai aumentando. Educação. Quando a gente leva em consideração a educação dentro do índice de desenvolvimento humano, a gente está falando quanto tempo aquela pessoa conseguiu estudar. Quanto mais tempo uma pessoa consegue estudar na vida dela, mais bem-sucedida ela é, tá? Maior é o índice de desenvolvimento humano dela. Se ela conseguiu passar o ensino fundamental, o ensino médio, fez faculdade, ela tem um grau elevado aí de educação. Então, ela é uma pessoa que vai alcançar aí níveis de desenvolvimento humano alto, tá? E a renda, quando a gente leva em critério a renda, a gente está falando em relação ao tudo que é produzido no Brasil, né? A geração de riqueza do Brasil. O Brasil soma tudo aquilo que é produzido, né? Tudo aquilo que é fabricado, todo o trabalho que todo mundo trabalha junto gera riqueza. Essa riqueza dividida igualmente pela população é que vai mostrar mais ou menos a média da renda. O brasileiro tem uma renda média aí de 5 mil dólares, né? Traduzindo, deveria ser, não sei agora atualmente o preço do dólar, mas é uma renda alta. Infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a essa renda alta, mas a média brasileira, que todo mundo deveria receber, deveria ser esse valor. Aí a gente já entra num outro assunto, que é a desigualdade social, né? A gente está falando dos índices sociais, existe também a desigualdade. Às vezes aquela pessoa tem direito a ter, né, uma boa vida, uma boa renda, uma boa educação, só que nós sabemos que, infelizmente, existe a desigualdade, né? Existem fatores externos que interferem, né? Como corrupção, como pessoas que roubam realmente o direito de outras pessoas. Mas isso aí é assunto para um outro momento, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH e a sigla que vocês estão vendo, ele considera esses 3 importantes critérios, que é saúde, educação e renda, para medir a qualidade de vida do ser humano, tá? Ele é um dado estatístico e ele foi elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que a sigla é PNUD, para contrapor a dados puramente econômicos, tá? Antigamente as pessoas pensavam que só ter dinheiro era qualidade de vida, mas não é verdade. Qualidade de vida é uma junção de um monte de coisa, né? Dinheiro às vezes não consegue comprar saúde. Dinheiro não compra a educação das pessoas. Então, o índice de desenvolvimento humano, ele conseguiu anexar esses outros índices aí sociais para medir o desenvolvimento humano. Ele tem uma classificação. O IDH baixo reúne todos os estados, aí a gente está falando dos estados que estão dentro das regiões, tá? Lembrando aí que o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. Então, os estados que têm o IDH baixo, ele está abaixo de 0,5. Lembrando que o IDH ele vai de 0 a 1, tá? 0,5 é meio, é metade. O IDH médio, é claro que é acima de meio. Meio até 0,799. O IDH alto é o entre 0,8 e o 0,899. E o DH muito alto é aquele que já chega perto do 0, ou melhor, chega perto do 1, né? Que é o 0,9 ou 0,900, aí que eu botei os zerinhos para vocês verem. Aí mais ou menos o IDHM, quando aparecer IDHM, é Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. As cidades também são chamadas de municípios, tá? IDH municipal foi medido, aí o IDH municipal dentro dos estados tem essa escalinha aí que vocês estão vendo. O Brasil, ele tem o IDH de 0,761. O IDH alto em relação, né, àquela tabelinha que a gente viu no slide anterior. O nosso Rio de Janeiro, ó, o estado do Rio de Janeiro, pelo Índice de Desenvolvimento Humano dos seus municípios, ele tem 0,778. É um IDH alto também, tá?
E do lado aqui, para vocês, no mapa político do Brasil, com os estados, as divisões aqui, ó, norte em verdinho, centro-oeste em lilás, nordeste em azul claro, sudeste em vermelhinho ou um salmão e o sul em amarelo. Aqui, o IDH nos anos 2000, que é no censo de 2000 que foi medido, e o IDH medido no censo de 2010. Lembrando que a gente já deveria ter tido um censo no ano de 2020, mas infelizmente com a pandemia não deu. O censo foi transferido para o ano de 2021, mas também como ainda estamos em meio a essa pandemia, talvez ele não aconteça. O censo ele mede exatamente esses índices sociais que a gente estava falando. Ele vai medir a qualidade de vida das pessoas através de saúde, educação e renda, principalmente, tá? Olhando aí pelos estados, ainda bem que hoje, pelo menos a partir de 2010, não tem mais nenhum estado com IDH muito baixo, com índice de desenvolvimento humano muito baixo, que é essa legendinha aqui mais clara, ó. No ano 2000 até tinha o Maranhão e o Piauí, mas a partir do ano de 2010 isso não aconteceu mais, tá bom? E por hoje é só, tá, pessoal? Hoje é só pra gente conhecer um pouquinho os índices sociais que vão medir a qualidade de vida, lembrando que os principais é a saúde, a renda e a educação. Quanto maior é o acesso, né? Quanto melhor é o acesso das pessoas a essas três coisas, melhor vai ser a qualidade de vida delas aqui dentro do Brasil, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver mais detalhes aí das regiões uma por uma, tá bom? Até a próxima, não esqueçam de fazer os exercícios. Tchau, tchau!